Saudações amigos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você lembra qual foi o primeiro carro a injeção eletrônica no Brasil? É disso que iremos falar hoje. Os 5 primeiros carros a injeção eletrônica no Brasil. Então, sem mais delongas. Gol GTI, Monza 500 EF, Santana EFI, Vectra GSI 16 válvulas, Fiat Uno 1.6R. Gol GTI. O Gol GTI foi o primeiro carro a ser equipado com o sistema de injeção eletrônica no Brasil. A Volkswagen chegou a projetar em 1983 um protótipo do GTI, que trazia modificações como molduras pretas nas janelas laterais, logotipos GTI vermelhos na tampa do porta-malas e nas laterais traseiras, além de rodas de liga leve, parte inferior da carroceria escurecida e ainda lanternas semelhantes às do Voyage da época com moldura de placa preta. Mas o Gol GTI surgiu de fato somente no ano de 1988, sendo uma das principais novidades reveladas no Salão do Automóvel de São Paulo daquele ano e, na época, realizado no Parque Anhembi. A produção em série do Gol com injeção eletrônica iniciou em janeiro de 1989. Sua sigla era formada pelas iniciais de O Gran Turismo Injection. O principal diferencial do GTI era o motor 2.0 AP, de 8 válvulas e montado na posição longitudinal, com a injeção Bosch L e Getronic. Movido a gasolina em uma época do início do declínio dos carros movidos a álcool, o motor com injeção proporcionava vantagens como menor consumo de combustível. Rendia 120 cavalos a 5.600 rotações por minuto, com torque de 18,4 kgfm a 3.200 rotações por minuto. A velocidade máxima do Gol GTI era de 185 km por hora, e o hatch acelerava de 0 a 100 km por hora em 8,8 segundos. Outro avanço técnico que o GTI estreou foram os freios a disco ventilados na frente. Entre os diferenciais internos do Gol GTI estavam os bancos dianteiros Recaro com apoios de cabeça vazados e tecido cinza escuro com detalhes em azul, volante revestido de couro e iluminação vermelha dos instrumentos. Nos seus 11 anos de permanência no mercado, o Gol GTI passou por diversas modificações e reestilizações e deixou de ser fabricado no fim do ano 2000. Chevrolet Monza Classic SE 500 EF. Quem vê a variedade de médios hoje não faz ideia de como esse mercado era restrito nos anos 80. A Fiat não tinha seu representante e a Ford contava com o Del Rey, variação do defasado Corcel. A disputa pelo posto de melhor médio ficava entre o VW Santana e o Chevrolet Monza, este último campeão de público. A GM aproveitou a ocasião para fazer dele seu garoto propaganda, lançando em 1990 uma série limitada de 5.000 unidades do Monza Classic SE, chamada 500 EF. Ele trazia direção hidráulica com regulagem de altura, ar-condicionado, vidros verdes, alarme, porta-malas com abertura remota, computador de bordo, bancos de couro e isolamento acústico melhorado, colocando-o entre os 10 mais silenciosos do país. Também contribuía para isso o câmbio manual de 5 marchas, com relações longas para o motor trabalhar em rotações mais baixas, estimulando uma tocada tranquila. O que soava forte era seu preço, mais que um Classic SE. Do total, 10% correspondiam à injeção eletrônica, principal inovação do sedã. Mais caro que ele, só seu rival direto, o Santana Executivo, também injetado. O 500 EF ainda era digno de respeito. Com 116 cavalos e 17,8 mkgf, ele ia de 0 a 100 km por hora em 10,88 segundos, com velocidade máxima de 170 km por hora cravados. Além das cores, preto ou vermelho perolizados, seu único opcional era o número de portas. Como bom sedã executivo, a grande maioria saiu com 4 portas, de tal forma que as versões de 2 são raríssimas. Pioneiro da injeção na linha GM, o 500 EF também abriu caminho para a segunda geração do Monza, exorcizando o carburador numa campanha publicitária que contava com a presença de Emerson. O carinho ao bicampeão seria reeditado anos depois, dessa vez no Ômega, que também figurou entre os melhores automóveis de seu tempo. Santana. Em 1990, o Santana ganhava a versão executivo, que trazia entre outras coisas, bancos em couro com camurça, teto solar manual e aerofólio na tampa do porta-malas.
O visual contava ainda com lanternas fumê, para-choques cinzas com frisos claros, grade de 3 lâminas, bem como retrovisores e logotipo EX em cinza. Entretanto, a sensação mesmo eram as belíssimas rodas raiadas e douradas da BBS, em aro 14 polegadas. Os pneus eram mais largos, medindo um 9560R14. Já os bancos eram feitos pela Recaro. O cluster tinha iluminação vermelha, assim como antena no teto e brake light no aerofólio. Além disso, o Santana Executivo tinha apenas 4 portas. Somente 3 cores foram oferecidas na época: vinho, azul e preto. Entretanto, o grande diferencial era o motor AP 2000i, que passava a ter injeção eletrônica multiponto LE, Getronic da Bosch, a mesma do Gol GTI. A VW, espertamente, divulgava apenas a potência bruta nesse caso, a fim de estar na frente do Monza. Então, ele tinha 125 cavalos a 5.800 rotações por minuto e 19,5 kgfm a 3.000 rotações por minuto. Abastecido apenas com gasolina, o AP 2000 do Santana Executivo rendia 12 km por litro na estrada e 7 km por litro na cidade, mas fazia o sedã ir até 100 km por hora em 10,3 segundos. Mais caro de sua época, o Santana Executivo teve apenas 4.000 exemplares feitos. O Santana Sport foi uma edição especial com rodas esportivas, bancos Recaro e detalhes pretos. Santana Executivo, o carro mais completo do Brasil. Vectra GSI. A primeira versão do Vectra nacional foi apresentada no mercado brasileiro em fins de 1993, com a missão de substituir o Chevrolet Monza. A primeira geração, ou Vectra, chegou nas versões GLS, CD e esportiva GSI, sempre com motor 2.0 de 8 ou 16 válvulas. O visual do modelo, como dito, era mais suave que os sedãs anteriores da GM, o que agradou logo de cara. Além de inovador, o desenho da carroceria era o resultado de muitos testes de 1.500 horas em túnel de vento, o que também resultou numa excelente aerodinâmica. O interior do primeiro Vectra vendido no Brasil também fez sucesso. Os bancos eram confortáveis, se a vida a bordo lembrava o Omega, o espaço para os ocupantes era bom e o porta-malas levava 388 litros. Na lista de opcionais havia, além do computador de bordo, teto solar elétrico e câmbio automático de 4 marchas, superior ao de 3 velocidades do Monza. O Vectra GSI foi um dos modelos mais marcantes vendidos por aqui. Seu visual se diferenciava pelos pneus de perfil baixo, novas rodas de 15 polegadas e defletor traseiro. Além de vários itens de conforto, seu principal atributo estava sob o capô, um motor 2.0 16V de 150 cavalos, primeira injeção sequencial em carro brasileiro, o levava de 0 a 100 km por hora em 9,2 segundos, chegando a mais de 207 km por hora de velocidade máxima. Tudo isso tornava o veículo nacional mais rápido na época. Mesmo assim, e graças à injeção eletrônica sequencial Bosch Motronic M2.8, o GSI não era um carro gastão. Seu consumo médio era de quase 12 km por litro, o que certamente agradava a quem optava pelo esportivo. O conforto também era elogiado, principalmente com as espumas mais densas no banco, o que evitava a fadiga em longas viagens. A versão esportiva GSI, tão elogiada na geração anterior, foi descontinuada pela Chevrolet, que deixou para a configuração CD o motor mais forte 2.0 16V, que rendia 141 cavalos e 19,6 kgfm de torque. Vectra, uma nova categoria. Vectra, é você. Fiat Uno 1.6R. Fiat Uno 1.6R MPI 1993. Agilidade, beleza e confiabilidade. A versão do Fiat Uno 1.6R MPI 1993 ficou mais rápida e precisa, 13 km por hora de velocidade final a mais que a versão carburada, e mais ágil e preciso em retomadas, de 0 a 40 em ótimos 2,5 segundos, além de deixar o motor com um torque mais suave. Na década de 1990, a Fiat havia adotado a alavanca de câmbio com haste mais curta, dando um visual mais jovem, mais conforto e precisão nas trocas de marchas.
O acabamento interno também era digno de um esportivo nacional de ponta, com opcional para direção hidráulica e ar-condicionado. A década 1990 também trouxe para o esportivo da Fiat novas rodas esportivas cromadas enraiadas. Desempenho. O motor 1.6 Sevel com injeção multiponto era confiável e ágil, com um torque suave, em altas rotações dava ao carro tanto na cidade como na estrada, um ótimo desempenho. A aerodinâmica do Fiat Uno era melhor no início da década de 1990, ao lado do Chevrolet Cadete, dando ao carro muito equilíbrio, tanto em curvas de alta como em retas. A suspensão rígida dava ao carro a segurança e o desempenho de um esportivo puro sangue, mas tirava um pouco do conforto. O atrito das rodas com o solo era sentido na carroceria. Acabamento externo. Frente com faróis retangulares de perfil fino, embutidos em um mesmo conjunto com as setas. Grade de ar do motor na cor do carro. Para-choque envolvente na cor preto. Faróis de neblina embutidos no para-choque dianteiro. Retrovisor na cor branca. Faixa lateral esportiva na cor grafite com o logo 1.6 RMPI. Rodas cromadas enraiadas 17570 R13. Tampa do porta-malas na cor grafite, com o logo 1.6 RMPI. Pequeno aerofólio embutido na tampa do porta-malas. Lanternas traseiras bicolor fumê. Limpador do vidro traseiro. Acabamento interno. Painel completo e de fácil visualização com econômetro, contagiros e checklist. Caixa de botões de comandos, na lateral do painel. Volante esportivo de 4 raios, com acabamento em couro. Acabamento de bancos e portas em tecido em tons cinza e vermelho. Vidros e travas elétricas. Sua fabricação durou até 1994. Se gostou do conteúdo e puder nos ajudar se inscrevendo no canal, faltam apenas 300 amigos para alcançarmos a meta dos primeiros 1000 inscritos. Desde já, muito obrigado e até o próximo vídeo.